Fala pessoal, já ouviram falar do indicador fundamentalista PEG Ratio, Price Earnings to Grow? Iremos utilizar deste indicador para analisar as ações da Magazine Luiza e também da WEG. Depois da queda dos últimos 12 meses da Magazine Luiza, caindo aproximadamente 87%, e também da WEG caindo 30%, vamos aqui utilizar do PEG Ratio, esse indicador que não é tão comum a gente ouvir falar aqui na internet, e utilizá-lo para verificar o valuation. Será que essas ações depois da queda estão subavaliadas? Será que vale a pena entrar nesses ativos? Então, aqui utilizando do PEG Ratio para entender esse momento, se vale a pena aportar mais, entrar depois dessas quedas. Se você está chegando aqui pela primeira vez, já aproveita, se inscreva no canal, acione o sininho de notificações, estamos chegando próximo a 100 mil inscritos. E também já deixa o seu like, que ajuda bastante. Iremos entender aqui o conceito do PEG Ratio. Primeiramente, o PEG Ratio é um indicador fundamentalista que leva em consideração o preço do ativo, o lucro, comparando com o potencial de crescimento. Já que estamos falando das ações da WEG e da Magazine Luiza, são empresas de crescimento. Faz todo sentido aqui a gente analisar sobre o aspecto do PEG Ratio. Por quê? Porque leva em consideração o crescimento e vamos olhar para o valuation. Então é um indicador de valor, de valuation, verificar aqui se aplica os conceitos do Value Invest dentro dessas perspectivas de crescimento, ok? Entendendo um pouquinho do PEG Ratio, a fórmula do PEG Ratio, nós temos que comparar aqui, como eu disse, o preço sobre lucro, que é a comparação do preço atual da ação com o lucro da empresa, dividindo isso pela expectativa de crescimento anual. Então essa é a fórmula do PEG Ratio. Aqui a gente vai fazer o cálculo, eu vou usar uma ação aqui de início para aprender o cálculo, depois aplicar na Magazine Luiza e na WEG, ok? Mas, primeiramente, não é preciso você calcular, é importante você entender esse conceito. Quando a gente entende um pouquinho do conceito do PEG Ratio, a gente vai olhar para a expectativa de crescimento da empresa, quanto que aquele lucro pode crescer no futuro, comparar com o lucro atual da empresa e o seu preço. E a gente vai verificar se faz sentido ou não investir. Mas não podemos usar o PEG Ratio de forma isolada. Como qualquer indicador fundamentalista, faz sentido a gente utilizá-lo aliado a outros indicadores e também olhar para aspectos qualitativos do negócio, verificar se faz sentido ou não ser sócio daquele negócio para o longo prazo, ok? Então na fórmula aqui do PEG Ratio tem a expectativa de crescimento. Então primeiramente temos que saber a expectativa de crescimento daquele ativo. E para chegar à expectativa de crescimento nós temos que saber o payout da empresa, que é quanto ela paga do seu lucro em dividendos. Então essa porcentagem é o payout. E também saber o ROI. O ROI é o Return on Equity, que é o retorno sobre o patrimônio líquido da empresa, que é um indicador de rentabilidade. Então, para entender a expectativa, está aqui a fórmula. 1 menos o payout vezes o ROI, o Return on Equity. Essa aqui é a fórmula de expectativa de crescimento, ok? E vamos utilizar em uma ação. Eu peguei como exemplo aqui as ações do Banco do Brasil. Então, uma empresa do setor financeiro, o Banco do Brasil ele tem um ROI atual de 13,75%. Então, o Return on Equity do banco é de 13,75%. O seu payout atual é de 40%, ok? Próximo a isso. Então, se a gente aplicar a fórmula de expectativa de crescimento para o Banco do Brasil, 1 menos 0,40, que é o payout, vezes 0,13, que é o ROI, a gente chega numa expectativa de crescimento para o Banco do Brasil de 8,2%. Tudo bem? Entenderam até aqui a expectativa de crescimento? E a expectativa de crescimento, é claro, quanto maior, melhor. Então, essa percentagem aqui, quanto maior, ela é melhor. Agora a gente vai aplicar a fórmula do PEG Ratio e verificar que é bem tranquilinha de aplicar. Eu vou pegar essa expectativa de crescimento, ela vai ficar no denominador, então eu vou dividir o PL do Banco do Brasil. Qual que é o PL do Banco do Brasil? 4,7. Então eu pego 4,7 e divido pela expectativa de crescimento. Eu chego aqui a um PEG Ratio para o Banco do Brasil de 0,57. Então muitos analistas falam que um PEG Ratio
até 1 é muito interessante, demonstra que aquela empresa, aquela ação está subavaliada, ou seja, está barato. Então nesse conceito aqui, o Banco do Brasil é entendido aí como uma ação utilizando o PEG Ratio como uma ação barata. Agora, vamos aplicar esse conceito à VEG? Depois de 30% de queda, será que o preço atual comparado ao seu lucro, comparado à expectativa de crescimento da VEG faz sentido? Então a VEG, eu pesquisei, ela tem 30% de ROI. É um ROI extraordinário. E o payout da VEG de 57%. O último payout, a expectativa de crescimento então da VEG, se eu pegar 1 menos o payout 0,57 e multiplicar por 0,3, eu chego a uma expectativa de crescimento para a VEG para o próximo período de 13%, ok? A gente percebe aqui que é uma expectativa bem maior que para o Banco do Brasil, tudo bem? Então uma boa expectativa de crescimento. Agora vamos aplicar na fórmula do PEG Ratio. Vamos pegar o PL da VEG e dividir pela expectativa de crescimento. Se eu pegar o PL da VEG, que atualmente, depois dessa queda, está em 27, e dividir por 13, eu chego a um PEG Ratio 2,07. Alexandre, mas é um PEG Ratio muito maior do que o do Banco do Brasil. Concordo, mas é um case de investimento diferente. É uma empresa de crescimento, então é uma empresa que vem crescendo resultado após resultado, ok? Por isso que o seu PL é um pouco mais elevado e a gente tem que aí entender as vantagens competitivas da VEG. A gente vê que um ROI elevadíssimo, expectativa de crescimento. Por isso faz sentido esse PEG Ratio. Ele tem aqui um PEG Ratio maior que o do Banco do Brasil. Por ser uma ação de crescimento, passa a ser uma empresa que tem um valuation um pouco mais esticado, ok? E agora, vamos aplicar o conceito do PEG Ratio às ações da Magazine Luiza? A Magazine Luiza, diferente da VEG, já tem um ROI bem menor. É de 1,54%. É um ROI ridículo. A empresa tem margens muito baixas, é um setor totalmente diferente do da VEG. A VEG ela tem vantagens competitivas e consegue impor o seu ROI, margens um pouco maior. Então a Magazine Luiza nesse conceito tem uma rentabilidade sobre o patrimônio líquido muito pequena e margens muito comprimidas. Isso devido ao setor de consumo ser muito mais concorrido. E o payout é de 17%, ok? Esse é o payout da Magazine Luiza. Então a expectativa de crescimento para a empresa, 1 menos o payout 0,17 vezes 0,015, que é o seu ROI, a gente chega a uma expectativa de crescimento muito pequena, de 1%. Entenderam aqui? Já que eu estou num case de crescimento, a gente espera que essa empresa venha a crescer. Só que pelo ROI apresentado dos últimos resultados da Magazine Luiza, comparado também ao seu payout, que é bem menor que o da VEG, o que acontece? Nós temos aqui um caso de crescimento que não tem expectativa de crescimento. Então a gente pode entender o porquê da queda das ações da Magazine Luiza, ok? E se eu pegar o PL é muito esticado, mesmo depois da queda, o PL da Magazine Luiza está em aproximadamente 100. Então se eu dividir 100 por 1, eu tenho um PEG Ratio de 100. Então, pelos aspectos aqui do PEG Ratio, as ações da Magazine Luiza continuam caras. E qual que é a minha análise? Que a empresa, por estar no setor de consumo, de alta competitividade, ela tem um ROI muito pequeno, margens muito pequenas, não é um negócio para a gente ser sócio. Eu prefiro aqui a VEG. Já que eu estou pagando numa empresa de crescimento, eu quero ter uma expectativa de crescimento. Então por isso que tem um PL e faz jus pagar um PL de 20, 30 na VEG, mas pagar um PL de 100 na Magazine Luiza não faz sentido, ok? Então sempre na minha carteira eu tenho VEG lá de 2017 e nunca investi nas ações da Magazine Luiza. Não é porque depois da queda que eu vou falar mal, ok? Então esse aqui, a gente comparando o PEG Ratio, utilizando aqui para as duas ações, a gente chega nessa conclusão. Então, além de olhar para o indicador fundamentalista, a gente tem que olhar para os aspectos de qualidade do negócio. Faz sentido investir nas ações ou não? Não quer dizer que as ações da Magazine Luiza não possam subir, não possa ter um pullback nos próximos meses. Por quê? Depois de uma queda acentuada, aproximadamente 90%, é normal que a empresa venha a subir. Agora, ser sócio da Magazine Luiza
é uma outra coisa, ok? Trata-se aqui o case, não meu ver, de especulação. Se você entrar, você espera um pullback para você ter uma valorização e você sair. Não tem nada de errado com isso, mas aspectos aqui de ser sócio para o longo prazo, não faz sentido investir na Magazine Luiza e para mim faz sentido sim pagar um PL elevado nas ações da WEG. Por quê? Porque tem potencial de crescimento e a empresa, resultado após resultado, ela vem aumentando seus números. E aí, gostou aqui do vídeo? Você investe nas ações da WEG e da Magazine Luiza? Deixa aqui nos comentários. Eu vou ficando por aqui e vejo vocês numa próxima. Não esqueça aqui de deixar o seu like e também de se inscrever no canal. Eu vejo vocês numa próxima. Até mais. Valeu!